Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a uma jornada profunda e eu diria até um pouco assustadora. Hoje vamos tirar os olhos da tela do nosso computador e apontá-los para o céu. Vamos falar sobre a espinha dorsal invisível da nossa sociedade moderna, os satélites. Pense no seu dia, o GPS que te guiou, a previsão do tempo que você checou, talvez até a internet que você está usando para me assistir agora. Tudo isso depende de uma infraestrutura complexa orbitando a centenas ou milhares de quilômetros acima de nós. Por décadas, esses olhos no céu pareceram distantes, tecnologia de ponta acessível apenas às superpotências. Mas isso mudou. Estamos vivendo uma revolução chamada New Space, e é por isso que o vídeo de hoje é tão urgente. A comunidade de cibersegurança, que se preocupa tanto com nossos computadores e celulares, tem, em grande parte, ignorado o que acontece lá em cima. O artigo que vamos dissecar hoje, Construindo uma plataforma de lançamento para a pesquisa em cibersegurança de satélites, de James Pavur e Ivan Martinovic, é um verdadeiro chamado à ação. Ele funciona como um guia definitivo, um launchpad, que une 60 anos de uma história secreta de ataques a satélites para nos preparar para os desafios do futuro. Então, o que é essa revolução New Space? São 3 pilares que estão democratizando o acesso ao espaço. Primeiro, uma queda brutal nos custos de lançamento. Para colocar 1 kg em órbita, o ônibus espacial da NASA custava mais de $54 mil. Hoje, empresas como a SpaceX fazem o mesmo por menos de $2 mil. O espaço nunca foi tão barato. Segundo, a miniaturização. Hoje temos os CubeSats, satélites minúsculos, alguns do tamanho de uma caixa de leite, pesando menos de 1 kg, mas com a capacidade de processamento impressionante. E o terceiro, o uso de componentes de prateleira, o famoso COTS. Em vez de construir cada peça do zero, hoje é possível usar hardware comercial, o que acelera o desenvolvimento e diminui os custos. Isso é incrível, certo? Mas cria um paradoxo de segurança. Ao baratear e padronizar tecnologia, nós também a tornamos mais vulnerável. Para entender os riscos, precisamos saber 2 coisas: quem ataca e onde eles atacam. O artigo compila uma lista de atores de ameaça que vai muito além do hacker estereotipado. Estamos falando de militares buscando vantagem estratégica, agências de inteligência roubando tecnologia, crime organizado buscando lucro, terroristas buscando notoriedade e até mesmo ativistas políticos querendo passar uma mensagem. E onde eles podem atacar? Os autores dividem o sistema de satélite em 3 grandes superfícies de ataque. Pense nelas como as portas, janelas e muros de um castelo. Primeiro, o sinal, o elo de comunicação via rádio. Segundo, a plataforma espacial, o satélite em si, com seus sensores e computadores. E terceiro, os sistemas em terra, as estações que controlam tudo. Neste ponto, você pode estar pensando, ok, mas isso não é só um computador muito longe? E a resposta é um sonoro não. O artigo destaca 6 razões pelas quais a segurança espacial é um bicho completamente diferente. Primeiro, satélites são pontos únicos de falha. Um ataque bem sucedido a um satélite de GPS pode afetar o sistema bancário, a logística e até a rede elétrica de um país inteiro. Segundo, há uma enorme falta de regulação. Não existem padrões de segurança claros e obrigatórios. Terceiro, a cadeia de suprimentos é um pesadelo. Uma empresa lança o foguete, outra opera o satélite, uma terceira aluga a banda. Quem é o responsável pela segurança? Quarto, a mistura de hardware comercial com sistemas customizados significa que uma falha pode afetar muitos, mas a correção precisa ser feita caso a caso. Quinto, há um vácuo de especialistas. Pouquíssimas pessoas no mundo entendem profundamente de segurança cibernética e de engenharia espacial. E finalmente, os recursos a bordo são extremamente limitados. Não dá para instalar um antivírus pesado em um computador que tem a energia de uma lâmpada e precisa sobreviver à radiação do espaço. Entendido o cenário, vamos agora mergulhar na parte mais fascinante desse artigo, a história. Porque ataques a satélites não são uma ameaça teórica, eles vêm acontecendo quase em segredo há mais de 60 anos. Os autores compilaram uma cronologia com mais de 100 incidentes documentados. É o registro mais completo que existe, e ele nos conta uma história de evolução constante. Nos primórdios da corrida espacial, durante a Guerra Fria, a segurança era sinônimo de espionagem e contra-espionagem. A grande preocupação era com a interceptação de sinais de controle de voo e com o uso de satélites para fins de propaganda.
Em 1972, a União Soviética chegou a propor na ONU que cada país tivesse o direito soberano de bloquear com jamming os sinais de satélite estrangeiros que considerasse legais em seu território. Um debate que, acreditem, continua relevante até hoje. A década de 80 viu o primeiro grande hack de satélites que ganhou fama. Em 1986, um vendedor de antenas parabólicas, usando o pseudônimo Captain Midnight, ficou irritado porque a HBO começou a criptografar seu sinal. O que ele fez? Usou a própria antena da empresa onde trabalhava para sobrepor o sinal da HBO com a mensagem de protesto durante a exibição de um filme. Foi um marco. A pirataria não era só de filmes, mas também de dados. A Indonésia foi acusada de interceptar imagens de satélites de observação da Terra sem pagar pela assinatura. E em terra, um grupo de adolescentes alemães invadiu redes secretas da NASA usando um cavalo de Troia com um keylogger, ganhando acesso a informações sobre missões militares. Nos anos 90, a coisa ficou mais séria. Vimos o primeiro caso de um ataque espaço-espaço, quando a Indonésia usou um de seus satélites para deliberadamente interferir no sinal de um satélite de Hong Kong durante uma disputa por uma posição orbital. A pirataria de TV virou uma verdadeira guerra criptográfica, com hackers e empresas em um ciclo anual de quebras e atualizações de segurança. Mas o evento mais sinistro da década foi a invasão, supostamente por hackers ligados ao governo russo, aos sistemas de controle de voo do Goddard Space Flight Center da NASA. Muitos acreditam que essa invasão foi usada para enviar um comando ao telescópio de raio-x alemão-americano Rosat, fazendo com que ele apontasse seus sensores diretamente para o Sol, o que o fritou e o destruiu para sempre. Os anos 2000 viram mais incidentes do que os 40 anos anteriores somados, e a grande tendência foi a entrada de atores organizados não estatais. O movimento religioso chinês Falun Gong e a organização militante do Sri Lanka, os Tigres Tamês, sequestraram sinais de TV por anos para transmitir suas mensagens. Insurgentes iraquianos usaram softwares baratos para interceptar os feeds de vídeo de drones militares americanos. A nível estatal, a China foi acusada de ter assumido o controle completo de 2 satélites da NASA em 2007 e 2008, e pela primeira vez tivemos um caso público de malware em órbita, quando um cosmonauta russo acidentalmente infectou laptops a bordo da Estação Espacial Internacional com um vírus de Windows XP que estava em seu pendrive. Na última década, os ataques se tornaram ainda mais sofisticados. Vimos um uso massivo de jamming de sinais de TV por governos durante a Primavera Árabe para controlar a informação. Em 2014, a Rússia foi acusada de lançar um satélite Stalker, que seguia outros satélites em órbita para espionar seus sinais de comunicação. E talvez o exemplo mais genial e assustador tenha vindo do grupo de espionagem russo conhecido como Turla. Eles descobriram uma forma de usar a latência da internet via satélite para controlar seus malwares. Basicamente, eles enviavam comandos para endereços IP de vítimas que estavam offline. Sabendo que o sinal de satélite iria transmitir esses comandos para uma área inteira, o malware em qualquer máquina infectada naquela região ouvia esse grito no vácuo e obedecia sem que o comando pudesse ser rastreado até a sua origem. Diante de tudo isso, a mentalidade começou a mudar. Em 2020, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou o HackASec, uma competição que convida a comunidade de hacker a tentar invadir um satélite de verdade, para que eles possam aprender com os melhores e corrigir as falhas. Essa história impressionante nos leva ao presente. Com base nesses 60 anos de lições, como podemos defender nossos sistemas espaciais hoje? O artigo divide essa tarefa monumental nos 4 domínios que mencionei no início. Vamos fazer um deep dive em cada um. Domínio 1. Mais de 2/3 de todos os ataques históricos foram contra o sinal de rádio. A espionagem, ou eavesdropping, é um desafio gigantesco. Um único satélite geoestacionário pode cobrir um continente inteiro. Então, um atacante em qualquer lugar daquela área pode interceptar o sinal. A solução óbvia seria criptografar tudo, certo? Mas por causa da imensa distância, a latência é enorme. Usar uma VPN tradicional pode diminuir a performance da sua internet via satélite em até 80%. Por isso, muitas operadoras simplesmente não usam criptografia transmitindo dados sensíveis de aviões, navios e residências em texto aberto. A injeção de sinal. Como vimos no caso do grupo Turla, é outra ameaça grave, onde um atacante insere dados maliciosos em uma transmissão que parece legítima. E o sequestro de sinal, ou spoofing, é o mais dramático, onde o sinal de uma emissora de TV é completamente substituído por outro. O spoofing de GPS, em particular, é uma ameaça crescente, e hoje pode ser feito com equipamentos baratos,
como demonstrado por jogadores de Pokémon GO que usaram a técnica para trapacear no jogo. Defender o satélite em si é a área com menos pesquisa acadêmica, e por bons motivos. O hardware é caro, proprietário e muitas vezes sujeito a controles de exportação que impedem a colaboração internacional. A indústria espacial historicamente foi muito fechada e até hostil à pesquisa de segurança independente. O grande problema aqui é o que os autores chamam de modelo de confiança aberta. A segurança está toda na casca, no sinal. Uma vez que um atacante consegue enviar um comando legítimo, os sistemas internos do satélite confiam nos outros sem muita verificação. Um comando enviado para um sensor científico poderia, em teoria, ser usado para acionar os propulsores. Pior ainda, a perícia forense é praticamente impossível. Se um satélite parar de funcionar, é extremamente difícil para os operadores em terra saber se foi uma falha de hardware causada por radiação solar ou um cyberataque. E como a banda de comunicação é preciosa, não dá para ficar enviando logs detalhados o tempo todo. Isso competiria com os dados da missão principal. As estações de solo são o elo entre a Terra e o espaço, e elas são um ponto único de falha mais crítico de uma missão. Um ataque bem sucedido a uma estação pode efetivamente isolar ou sequestrar um satélite que custou milhões de dólares. Muitas dessas estações ficam em locais remotos, desertos ou topos de montanhas, para ter uma boa linha de visão. Mas isso significa que elas têm pouca segurança física e são, muitas vezes, operadas remotamente sem ninguém no local. E por estarem conectadas à internet para esse acesso remoto, elas são vulneráveis. Pesquisadores já mostraram como é fácil encontrar os painéis de controle de terminais de satélite usando buscadores como o Shodan, muitos deles com senhas padrão ou vulnerabilidades graves. Finalmente, temos a camada de estratégica e política. Muitos sugerem simplesmente aplicar os padrões de segurança de TI que usamos em empresas, como os frameworks do NIST, mas o artigo argumenta que isso é como tentar colocar um pino quadrado em um buraco redondo. Por exemplo, um padrão de TI pode exigir gerenciamento de contas de usuários e senhas, mas o sistema operacional de um satélite geralmente nem tem o conceito de usuário. Há também um grande debate legal. Satélites deveriam ser classificados como infraestrutura crítica, como redes elétricas e sistemas bancários? Uma classificação oficial forçaria as empresas a seguirem padrões de segurança muito mais rígidos, mas a indústria tem resistido a essa regulamentação. E tudo isso nos traz de volta ao presente. Estamos em um ponto de inflexão, uma transição da velha espaço, cara e estatal, para nova espaço, ágil e comercial. Os milhares de novos satélites que serão lançados na próxima década não podem repetir os erros de segurança dos últimos 60 anos. Como o artigo deixa claro, os ataques não são uma questão de se, mas de quando, porque eles já estão acontecendo há muito tempo. A conclusão final deste trabalho monumental é um chamado à ação. É um convite para que a comunidade de cibersegurança finalmente olhe para o céu e se engaje com os desafios únicos do domínio espacial. Proteger o futuro da humanidade no espaço exigirá uma colaboração sem precedentes entre especialistas que hoje mal conversam entre si. Espero que essa jornada pela história e pelos desafios da cibersegurança de satélites tenha sido tão reveladora para vocês quanto foi para mim. É um campo vasto, complexo e absolutamente essencial para o nosso futuro. O que mais te surpreendeu? Você tinha ideia de que hacks de satélite aconteciam desde os anos 80? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção nesta análise. Se você gostou e quer apoiar nosso projeto, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!